de dia será. Olhe mais além a essa cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando lá. Senhor, olhe mais além. Olhe mais além a esta cidade gloriosa, onde eu apertarei as mãos dos que já partiram. Eu posso sentir as mãos de Cristo a me levar, me guiando lá. Senhor, olhe mais além. Shalom, shalom, amados, que Deus nos abençoe, que a graça soberana do nosso Deus seja sobre cada um de nós. Estamos iniciando mais uma oportunidade para compartilharmos da palavra e nesta feita nós estamos aqui neste recinto, o qual ele tem sido o tabernáculo durante muitos anos. E breve nós estaremos aqui com a permissão de Deus. Estamos em Itatiba e eu quero cumprimentar aos irmãos que estão conectados conosco no nome santo do nosso Deus. E nós viemos para cá justamente pelo fato que nós já estávamos com um plano de vir estar olhando o lugar, o que realmente nós poderíamos ter de trabalho mais daqui uns diazinhos. E no outro endereço onde nós estamos pagando aluguel. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos vindo. A nossa irmã Dirce, o qual está presente conosco aqui, ela tem cedido esse salão para nós estarmos retomando aqui os trabalhos e vindo, então, cultuar ao Senhor e ter momentos agradáveis em torno da palavra. Então, você que está nos assistindo aí através da internet, onde quer que você esteja, que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe. Nós vamos estar orando nesse instante. E, enquanto isso, na verdade, eu só preciso fazer um pequeno ajuste ali e nós já vamos orar e vamos estar retomando, então, a nossa live. Deixa eu só fazer esse pequeno ajuste e já vamos avançando. Muito bem, então retomando, nós vamos fazer a oração e logo em seguida vamos ver os irmãos que estão já conectados e que conseguiram enviar aí a sua saudação e nós leremos para cumprimentá-los. Oremos ao Senhor, querido Deus e Pai, em um nome santo e glorioso do Eterno, nós estamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, podendo expressar o nosso sentimento para com o Senhor, como também a nossa necessidade e a nossa carência, a nossa dependência, pelo que o Senhor tem nos demonstrado, ó Pai, através de sua palavra. Não há outro pelo qual devamos recorrer a não ser a Ti, pois o Senhor, segundo a Tua palavra, tem nos prometido, ó Pai, que o Senhor nos atenderia ao clamarmos o Teu nome,
e o Senhor também tem nos mostrado que Tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Assim, ó Deus, mesmo que nós quiséssemos buscar outros meios e outros caminhos, não teríamos, ó Pai, a solução e a resposta, porque o Senhor tão somente é que pode suprir e dar o que nós necessitamos. Porque, ó Deus, o homem tem buscado em todos os meios para poder sanar o clamor de sua alma, e assim muitos não têm chegado a resposta alguma, e quantos têm até ceifado a sua própria vida por não ter encontrado o seu socorro, por não ter encontrado a resposta para o clamor de sua alma. Mas, ó Deus, estamos gratos porque o Senhor ouviu o nosso clamor e atendeu às nossas necessidades. Assim, nós estamos aqui para poder te agradecer, poder te engrandecer, porque o seu nome, ó Pai, deve estar sobre todos os nomes. Ó Deus, estamos agradecidos ao Senhor por ter nos enviado a maior mensagem de todos os tempos. Nunca, ó Deus eterno, pôde o homem sentir e ver o Senhor se movendo, como o Senhor, ó Pai, se demonstrou através do sétimo anjo. Em todas as eras, ó Pai, eles não puderam experimentar, mas neste tempo o Senhor se desvelou e revelou a tua palavra, tal qual era a tua promessa. Eterno Deus, que o Senhor ajude cada um que está conectado conosco nesta hora, os que irão ver este vídeo depois, que o Senhor os ajude, esclarecendo-os sobre a sua palavra. Eterno Deus, queremos orar por nossos irmãos, ó Pai, que estão aflitos, alguns em necessidade, outros em... que vá de encontro a cada um deles, os ajudando e os abençoando, pois nós clamamos e pedimos tudo em teu nome glorioso, o nome do Senhor Jesus. Que a glória e a honra seja somente a ti. Amém e amém, Deus vivo. Graças a Deus. Muito bem, amados, por nós estarmos aqui em Itatiba, nós temos aqui a companhia da irmã Nereide, a irmã Dirce e a irmã Serenei, e, na verdade, vai acabar sendo um culto presencial e um digital, né? Muito bem. São as irmãs que congregam aqui conosco em Itatiba. Elas têm sido realmente de grande ajuda para nós, no que é concernente ao compromisso com a causa de Deus, com a palavra, e elas têm se mantido firme no propósito para com o Senhor, e nós realmente louvamos a vida pelas irmãs, os quais elas têm se colocado realmente para poder manter este evangelho, e elas poderiam tomar qualquer uma outra decisão, mas elas têm se decidido pela palavra. Então, louvamos a Deus pela vida das nossas irmãs, e que vocês, quando estiver aí no seu momento de oração, lembre-se delas nas suas orações, lembre-se desse pequeno grupo que nós temos aqui em Itatiba, que Deus nos ajude, que Deus nos sustenha, porque é somente isso que nós precisamos. Precisamos que Deus nos mantenha e nos sustente em sua palavra, né? As outras coisas nós sabemos que elas são desta dimensão mesmo, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, tudo isso está nesta dimensão, mas existe um propósito em nós que é a eternidade. E para nós termos esta eternidade, nós precisamos do que é eterno, e eterno é a palavra de Deus. Então, que Deus nos dê a sua palavra. O demais, se o Senhor permitir, nós o teremos, né? Muito bom. Então, você que está conectado conosco, se você puder nos enviar a sua mensagem, a sua saudação, envie para nós estarmos aqui
lendo. Se você ainda não é inscrito, eu convido você para que possa se inscrever no nosso canal, para que assim nós tenhamos aí um direcionamento do próprio YouTube, da própria plataforma, para que quando nós iniciemos a nossa live, você tenha, né, aí a sinalização que nós estamos tendo o nosso culto ao vivo. Eu não sei se está tendo alguma restrição para concernente a fazer o pedido, a mensagem, porque não está aparecendo a opção, né? Deixa eu só tentar fazer aqui se é possível fazer. Sim, deixa eu só tentar ver se eu consigo fazer uma correção, porque provavelmente é alguma questão de ajustes. Então, talvez seja por isso a limitação, mas eu vou só ver ali se eu consigo ajustar, liberar para que seja liberado isso. Vamos ver se é possível. Provavelmente, nessa vez, vamos ficar sem a notificação dos irmãos por alguma configuração que eu falhei ali. Então, eu peço perdão por isso aí, porque eu estou olhando aqui, realmente não há como abrir essa opção agora, né, para o momento. Então, alguma configuração que eu deixei de estar aplicando e por isso não está entrando aí essa. Mas, de todas as formas, vamos avançar aqui e pelo menos vamos ter o nosso tempo de meditação, já que não vai entrar aí as mensagens. Então, vamos direto aí na meditação, né? Muito bem. Nós temos aí o tema sobre Jerusalém, a cidade que desce do céu. Nós temos que estar observando que a Jerusalém, ela foi uma das principais, ou por que não dizer, a principal cidade em que era o epicentro para todo tipo de movimento econômico, religioso, tudo se concentrava na Jerusalém. Agora, é claro que no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos sendo despertados para poder entender e ver quais são realmente as nossas necessidades espirituais. E por isso que nós temos um profeta para poder nos esclarecer acerca das profecias, porque as profecias, elas foram dadas e o homem, o teólogo, ele não consegue entender, ele não consegue compreender o que realmente ele se trata no âmbito espiritual. Nós temos pregado sobre a Babilônia e nós vimos que a Babilônia também é uma cidade. Apocalipse capítulo 18 mostra que um anjo, ele tem vindo para poder declarar que a Babilônia caiu. E ele clama, sai dela, povo meu. Então, é nisso que eu tive
tive essa inspiração para falar sobre a Nova Jerusalém. Porque você não pode, de maneira alguma, tentar buscar uma aplicação de forma literal, natural, para algo que é espiritual. Por isso que Jesus ele menciona que aquele que é espiritual, Paulo, na verdade, né? Que o que é espiritual inclina-se para o espiritual e o que é natural inclina-se para as coisas da carne. Então você vai observar, amado, que a Nova Jerusalém, ela é o desejo de todo cristão, porque a Jerusalém natural, ela é o anseio de todo judeu. Tudo que acontecer de problema em Israel, ele vai ser solidário e ele vai procurar se dirigir a Israel para ele poder se colocar em prol dessa nação. Só que a nossa nação, ela não é terrena. A nossa nação, ela é espiritual. Então, se a nossa nação é o reino de Deus, e como nós temos aprendido, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se não vem com aparência exterior, isso não tem como eu tentar observar com os olhos naturais. Eu preciso estar apto para receber este reino de Deus na forma espiritual. Aleluias! Então, nós vamos ler aqui, então, em Apocalipse 20, Apocalipse 20, e onde nós estamos comparando também com Isaías 65. Glória a Deus. Então nós temos aqui, na verdade é 21, né? Apocalipse 21. Aqui nós temos então a mesma aplicação de Isaías 65. Então nós vamos ler. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. Amém. Muito bem. As irmãs podem sentar. Apocalipse capítulo 21 está falando desta nova Jerusalém, porque quando está falando de algo novo, é algo que ainda não tem sido usado, não tem sido visto, não tem sido usufruído, não tem sido ainda dado acesso. E nós vemos que esta nova Jerusalém, ela é toda de forma simbólica, porque nós podemos ver um pouco mais abaixo, né? Porque todo esse contexto da Nova Jerusalém, você vai ver que ele menciona sobre luz, menciona sobre porta, menciona sobre fundamento, menciona sobre muros. Tudo isto, no caso, é para que nós, que temos a mentalidade desta civilização, venhamos assimilar ou assemelhar. Como Jesus contava a parábola das, seja qual for, e ele sempre dizia: o reino de Deus é semelhante. Então isso quer dizer que não é de fato como ele está dizendo, mas é para que a mente possa se assemelhar. A dificuldade para nós é alguém tentar fazer um exemplo daquilo que eu não conheço.
Então, para que isso tenha acesso para nós, para que nós tenhamos o entendimento facilitado, ele procura dar a nós um entendimento mais simples. Então, por isso que ele conta, olha, o reino dos céus é semelhante. E aí ele vai dar o detalhe que ele precisa. Então, Jesus trabalhou desta forma. O Apocalipse também procura tratar de forma figurada, de forma a assemelhar. Então, a Nova Jerusalém, embora ela seja chamada de uma cidade, não é uma civilização como nós conhecemos. Porque quando Deus iniciou, desde o Jardim do Éden, esta civilização não existia. Porque ele estava livre no paraíso, não havia edificações, não havia construções, não havia outros povos, porque, afinal de contas, eles seriam manifestados unicamente pela palavra de Deus. Mas quando que veio as civilizações? Quando eles tiveram que sair do paraíso, e então começou esta corrida e esta pressa para poder chegar a um objetivo e que não seria por exclusividade servir a Deus. Ao ponto que nós vemos o primeiro edifício a poder se projetar para as alturas se tornou muito famoso como a Torre de Babel. Porque seria justamente um projeto semelhante ao que os religiosos estão fazendo. Estão construindo grandes edifícios, apresentando grandes homens, apresentando as suas próprias vidas. Para quê? Para que as pessoas cheguem a Deus. Mas ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de um profeta. Veja, quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, agora o mensageiro, ele pode dizer, ninguém vai ao Pai a não ser que seja por ele. Porque se não for pela mensagem do sétimo anjo, ninguém chega a Deus. Porque Deus não é uma condição religiosa. Deus é um aprofundamento no oculto das Escrituras. Porque onde o teólogo não conseguiu chegar, Deus levou o seu profeta para desvelar-se diante de nós. Então, aquela escritura em que Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, hoje nós podemos tomar esta mesma escritura e poder aplicar isso de uma forma muito especial e dizer também, ninguém vai ao Pai se não for por meio do sétimo anjo. Ninguém vai ao Pai se não for por meio do sétimo anjo, porque ele tem a palavra de vida, ele tem a revelação divina. Então, ter um profeta, como foi nos tempos de Noé, era o meio que as pessoas tinham para se salvar. Como foi nos dias também de Jesus, ninguém tinha a sua porção se não tomasse Jesus. Ninguém tem hoje a sua porção da palavra se não tomar a mensagem profética. Aleluias! Então, a Jerusalém que desce do céu, ela tem sido contada para nós, para que nós venhamos ver a semelhança, porque nós acabamos de passar pelo tema que nós tratamos sobre a Babilônia. Então, o nosso tema, ele era chamando a atenção das pessoas sobre a grande Babilônia e os seus mistérios. Então, João, ele se abismou também sobre este sistema babilônico. Ele ficou assustado e maravilhado com tudo isso, pensando que era algo especial, era algo maravilhoso, era algo de Deus. Mas então Deus, o anjo também, chama a atenção dele para que ele possa ter realmente um posicionamento completamente diferente. Então, quando ele é chamado a atenção, então ele é alinhado com a palavra de Deus. E aí, amados, é que nós podemos então ver que se a cidade da Babilônia, veja, se a cidade da Babilônia, ela é apenas no sentido figurado, mas não é ou não quer dizer
que ela seja de forma plena, né? De forma plena, porque nós vamos observar que o profeta ele trata a América como sendo a Babilônia. Por quê? Eles tendo um profeta lá, eles não iam procurar ao profeta, mas procurava o sistema religioso. E ele estava mostrando naquela escritura que justamente ao eles terem um profeta em Israel, né? Em Israel, então eles precisavam buscar este profeta. E aí nós aplicamos também uma outra coisa, que é o quê? O sistema religioso dos judeus também se tornou como um sistema babilônico. Por quê? Tanto o sistema muçulmano, o sistema judaico e o sistema judeu, o sistema cristão, eles estão comprometidos com a grande meretriz. E ela é a grande meretriz por duas situações. Uma delas é que ela tem se comprometido com as escrituras. E a segunda, que tem se comprometido com os reis, os governadores do mundo. Então, para que ela pudesse também quebrar este pacto com a palavra, ela tinha que se agarrar a um outro poder. E este é o poder político. E veja, como que também as protestantes, ela tem tomado o mesmo caminho. Porque aí que nós vemos que a palavra fala sobre a meretriz e as suas filhas. O que também, elas também são meretriz. Então, se a mãe, ela é prostituta, as filhas também estão sendo. Por isso que nós não somos filhos da grande meretriz. Nós somos filhos gerados pela palavra profética. Então, nós não temos nada a ver com o sistema religioso pentecostal laodiceano. Nós estamos ligados à palavra profética. Aleluias! Olha, eu dei uma atualizada aqui agora e aí voltou o chat onde os irmãos podem escrever a mensagem. Aí agora está já normalizado. Então, os irmãos que quiserem mandar mensagem, no final, então, a gente lê. Muito bem. Então, a Babilônia, ela é uma cidade. E como nós mostramos, na Babilônia, ali estava escrito que é morada de demônios, é coito de toda ave e espíritos imundos e aborrecíveis. Então você vai poder observar que a cidade, ela não vai estar cheio de ave, cheio de espíritos, porque o próprio profeta de Deus, ele esteve no Vaticano, ele foi a Roma, e ele não saiu ali expulsando espírito de um lugar e de outro. Isso porque os espíritos, eles precisam de pessoas para que ele possa operar alguma coisa. Então, esta representação da Babilônia, o profeta aplicou tanto para Roma, quanto para a América, e, como eu mostrei para vocês, também a própria cidade em Israel, eles se tornaram, e como nós vimos aqui no Apocalipse 18, o único lugar que eles podiam ter tal comércio forte e pesado, não é o Vaticano, mas sim Israel. Israel é um lugar de forte comércio, por causa do religiosismo, por causa hoje da ciência, por causa hoje da força militar. Tudo isto é o que eles conseguiram conquistar. Então, eles se envolveram nesse sistema da grande Babilônia. Então, todas as igrejas e todos os sistemas religiosos estão dentro desse, o qual é chamado a grande Babilônia. Então, agora, a Nova Jerusalém, também nós temos que observar
como nós lemos no culto passado, onde o profeta de Deus, ele mostrou isto na mensagem O Futuro Lar, mostrando para nós que esta Nova Jerusalém, ela não vai ser, ou melhor, esta terra, ela não vai ser destruída. O profeta mostrou que isto será necessário um novo governo. Então, o problema justamente é que as pessoas estão tentando fazer como Judas. Judas estava tentando destituir o governo de César para colocar o governo de Jesus como se fosse um governo político. Mas o governo de Deus é um governo espiritual, é um governo por causa da palavra, não um governo político. Então, quando nós olhamos aqui o que o profeta de Deus está mostrando na mensagem O Futuro Lar, ele mostra que nós já estamos neste milênio. Isso quer dizer, nós já estamos no nosso descanso. Você não vai ter que sair correndo para um lugar e para o outro para poder tentar encontrar o seu descanso, porque o nosso descanso, ele está justamente onde? Na palavra de Deus. Agora, para nós termos este real descanso, nós precisamos conhecer a mensagem profética, para não estarmos aí às apalpadelas, porque a Nova Jerusalém não vai vir como uma cidade para se acoplar a este governo político que nós temos na terra. Não, o que tem que mudar é o governo que está sobre nós, na nossa mente. Então, veja, nós lemos ali, então, na mensagem O Futuro Lar, eu vou até repetir aqui o que ele está dizendo. Eu vou usar especificamente o parágrafo 172. Ele diz assim, olha, nós lemos aqui em São João, os céus e a terra passarão, ou em outras palavras, os céus e a terra serão mudados. Usou essa mesma palavra novamente. Não aniquilada. Então, ele está mostrando agora já Isaías 65, né? Isaías 65. E João também está aplicando a mesma coisa. Então, quer dizer, não é que a terra vai ser totalmente destruída, aniquilada, vai deixar de existir. Aí olha o que ele diz. Pois depois, em Apocalipse 21, do 2 ao 24, ele vê a Nova Jerusalém vindo de Deus do céu e pousando sobre a terra. Isto não significa que será aniquilada. O sistema será mudado. O sistema será mudado. Daniel viu a mesma coisa. A pedra golpeou. Agora, qual é a pedra que vai golpear a terra? Mas parece que na mente natural, na mente religiosa, espera como se fosse um meteoro. Se um meteoro chocar contra a terra, acabou a terra. Então, não é esse tipo de situação que Deus está prometendo, não é uma catástrofe, não é uma destruição, mas ele está prometendo uma mudança, porque ele diz que o que era o céu e o que era a terra já não será mais. Porque nós imaginamos que a terra, ela é somente isso que nós vimos, mas quando ele fala sobre terra, está falando sobre o mundo. E o mundo é um mundo religioso, porque a terra, o profeta de Deus diz que Deus criou a terra para nós vivermos na terra. Então, Deus nos colocou aqui porque os outros planetas, eles estão o tempo todo tentando explorar para poder viver, mas não há a menor possibilidade. Então, vamos lá. E aí ele diz assim, olha, Daniel viu a mesma coisa, a pedra golpeou o mundo, cortada, não com mão. Então, peraí, qual pedra que tem que golpear de novo? Sendo que o profeta mostra aquela pedra que veio naquele aspecto, né, que golpeou de forma literal lá
aquela rocha, e que ali, todos os lugares, saiu fagulhas de pedra, todas em formato pirâmide. E tudo que tinha de pedra lá no entorno, os irmãos foram pegando e levando para casa. Levando ele. Acabou. Veja, então, muitas pessoas, elas voltam para lá ainda, tentando encontrar algumas fagulhas daquela pedra que se chocou ali na rocha, no Templo de Rembrandt, e não tem mais nada. Então, veja, a questão não é poder ter uma pedra natural, literal. A questão é ter a pedra espiritual. Porque a pedra é a revelação de Deus. É o que ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Então, o que edifica nós não é pedra de rocha natural, mas é a pedra profética, a revelação divina. Aleluia! E aí ele diz assim ainda: não com mão, e foi derribada a imagem completa dos sistemas, e foi como a moinha no verão, e a levou o vento. E a pedra pó mesma cresceu como um grande monte que encheu a terra. Observe esse monte agora um pouquinho. Esse monte cobriu a terra. Também encontramos aqui que em Apocalipse diz: os reis da nova terra trarão sua glória e honra. Na terra está colocada, a nova Jerusalém está colocada sobre a terra. Vê isso? Simplesmente mudou. Você é o mesmo homem na estatura que você era quando Deus te chamou, a mesma mulher, mas você vê o que isso fez? Uma regeneração. A velha vida passou, os velhos desejos passaram. Quando você costumava beber, maldizer, exasperar, agitar, mover-se e ser imoral, essas coisas morreram. Vê? Mas agora você costuma, então você era instrumento de Satanás, agora você é redimido. Isto é o que o mundo será, o mesmo modo, redimido, um novo céu e uma nova terra, simplesmente como você é uma nova criatura. E a palavra ali, qualquer um sabe, diz que você é uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura no mesmo velho templo. Uma nova criatura no mesmo velho templo. Amém? Observe o que acontece aqui agora. Muito bem. Então, vejam. Enquanto a Babilônia, ela não teve que literalmente ter uma gigante pedra que o anjo pegasse e lançasse sobre ela, da mesma forma, Deus não tem que fazer com que nós subamos para a Nova Jerusalém. Isso porque a Nova Jerusalém é que desce. E o que é que desceu da parte de Deus? Desceu justamente a palavra, porque a palavra, filho do homem, é o reino de Deus. E no reino de Deus está a Nova Jerusalém. Aleluia! Então veja, olhando agora sobre a Nova Jerusalém, aí nós podemos começar a entender algumas coisas. Porque, olha só, ele diz assim, olha, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, vejam, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, não é uma casa, não é uma igreja, mas o tabernáculo de Deus foi o seu profeta. Veja, então, o tabernáculo de Deus foi o seu profeta. Ali era a morada de Deus, porque Deus foi necessário que ele descesse à terra novamente para cumprir com a sua palavra. E continua aqui, e ele diz: pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Agora, veja só, como que as pessoas, elas tentam naturalizar tudo, né? Porque ele diz: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, né? Muito bem. Vamos agora observar o seguinte. Isaías 65, que é o que todo sistema toma
Isaías 65 e aplica Isaías 65 como milênio. Vamos observar, porque ali ele está dizendo que não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, né? Então, quer dizer, não vai... Assim como nós encontramos também que os irmãos que acreditam no milênio calendário, eles dizem que no milênio não vai haver morte, no milênio não vai haver choro, no milênio não vai haver... Então, o milênio vai ser, num futuro, completamente, né, uma eternidade. Olha como que nós podemos entender aqui que a palavra, ela tem que tirar de nós estas escamas para que nós, então, não tenhamos nenhum tipo de dúvida naquilo que nós estamos crendo. Isaías 65, em todo o tempo, é aplicado como milênio. E deixa eu te chamar a atenção aqui. Eu li em Itu, na terça-feira, Isaías 65, mas eu quero chegar aqui com você agora. Olha, até inclusive os irmãos que estão nos acompanhando, preste atenção nisso. Porque, Isaías 65, 17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra. A mesma coisa que nós lemos lá em Apocalipse, né? Eis que faço novo céu e nova terra. E ele está dizendo aqui, em Isaías, prometendo para o Israel natural. Prometendo para Jerusalém natural. Está dizendo, eis que eu farei novo céu e nova terra. Então, para o povo de Israel, Deus deu um plano natural. Para nós que somos o Israel espiritual, Deus dá um plano espiritual. Deus dá uma terra espiritual. Porque o natural, ele prometeu já para o Israel natural. Então, para eles já está pago a dívida. Para nós, ele prometeu que viria na forma de filho do homem para completar o seu plano. E agora seria um reino espiritual. Vamos lá. E ele continua dizendo assim. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Agora, preste atenção nisso, olha só. Mas folgarei e exultarei perpetuamente. Isso quer dizer, quando é perpetuamente, é todo o tempo. Todo o tempo. Perpetuamente, quer dizer, enquanto existir, será contínuo. Então ele está dizendo, então folgarei e exultarei no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Então nota que é a mesma coisa que ele está prometendo em Apocalipse 21. Só que para Israel chegar neste ápice, eles tinham que chegar na sua terra e receber a palavra de Deus. Aqueles que não receberam a palavra de Deus, eles não entraram neste descanso. Por isso que na primeira ressurreição, não teve, ainda que Judas acabou de morrer, ele não teve outra oportunidade, porque chegou Jesus para ele, que era o descanso, e ele não recebeu. Porque Jesus disse que era para poder receber dele o seu fardo, que era leve. Então, foi Jesus quem disse que ele daria descanso para as almas. Mas eles não quiseram. Então você observa que em todo o tempo que os irmãos do Velho Testamento, eles estiveram debaixo da palavra para o momento, eles ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Então aquela foi a primeira ressurreição. Aí, olha só. Vamos lá. Verso 18. Mas vós folgarei e exultarei perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. O 19, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Então, quer dizer, quando é que isso vai se cumprir? Então, se não cumpriu para Jerusalém, para Israel, então quando é que isso vai se cumprir? Só se cumpre quando se entra na palavra. Porque quando Israel, ele obedece
Eles não têm nenhuma pena para cumprir. Mas toda vez, eu inclusive vi, irmãos, um pastor mencionar, e eu achei um absurdo da falta de visão dele. Olha o que ele disse, que os rabinos, depois da invasão, né, dos, como é que chama o pessoal do Hamas, para lá em Israel, que eles cometeram todas as atrocidades e tudo mais, né? O pastor da mensagem, ele mencionou assim, que ele viu os rabinos, que eles estavam ali orando e chorando, e dizendo, Senhor, nos perdoa, porque nós falhamos, e tal, e nós deveríamos orar mais, e não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, se ele acha que é por oração que Israel vai adquirir algum benefício, está perdido, porque Israel é político. Veja, não existe um povo mais misturado hoje do que a nação Israel. O mesmo tipo de parada gay que tem em São Paulo, tem em Israel. Aqueles jovens que eles estavam lá, nesse lugar de festa, o que eles estavam fazendo? Bebendo, se drogando, se prostituindo. Ora, que tipo de oração ele pensa que vai acontecer para salvar Israel? E aí, veja, aí olha o que ele menciona. Ele diz assim, e então eles se colocaram a orar, e em pouco tempo Deus levantou um Trump para poder ir lá e encerrar a guerra. Meu Pai do céu! Se eles podiam, né, estar orando, então já não era o próprio Israel quem deveria ir lá e resgatar? Então são coisas que às vezes os pregadores estão falando que não tem conexão com o plano espiritual que Deus tem para com a igreja e o plano natural que Deus tem para com Israel. Porque Israel, na sua terra, eles vão continuar tendo ataques, porque todo o sistema islâmico e os seus radicais são contra Israel. Não importa, se Israel fizer errado, ele vai ser bombardeado. Se Israel fizer certo, também vai ser bombardeado. Não importa, porque o que incomoda os extremistas não é se Israel está fazendo errado, só a existência de Israel já incomoda eles. Aí vamos lá. E aí ele diz assim, então, né? E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Agora, aqui que muito tem que despertar nós para o sistema de milênio natural calendário que os irmãos dispensacionalistas procuram aplicar de forma generalizada. Olha só. O verso 20 de Isaías. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Ah, então, peraí. No milênio vai ter criança? Quem vai ter criança? Quem vai fazer criança? Entende? São coisas que, assim, se no milênio vai ser tudo nesse aspecto, né? Que é, não, ali agora nós vamos ter descanso, vamos estar num corpo transformado. Ora, num corpo transformado, quem vai ter menino? Quem vai fazer menino? Entende? Essas coisas é que, assim, hoje, graças a Deus, que pelas mensagens proféticas, nós tivemos esse despertamento. Mas os irmãos não fazem questão disso. Passa por cima porque eles não conseguem explicar isso, baseando na própria Bíblia e na mensagem. Então, como é que no milênio vai ter criança? Ora, se tem criança, ou ela está com a síndrome que não desenvolve, não se torna adulto, então, quer dizer, aí está doente. Aí, então, a palavra diz que no milênio ninguém vai ficar doente. E aí, como é que vai ter um menino que vai viver 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos e nunca cresce? Tem alguma coisa errada? Mas muito bem, é só para a gente poder entender, fazer conexão, para a gente poder entender como é que essa aplicação, no caso, não é de um milênio calendário conforme se aplica, né, a doutrina
dispensacionalista. Olha só. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Então, quer dizer, vai ser uma criança velha. Porque de poucos dias, é claro, é recém-nascido, né? É criança de poucos meses. Então, a criança, ela já vai ser adulta já. Meio confuso. Nem velho que não cumpra os seus dias. Então, o que é cumprir os seus dias? É ele justamente viver a sua velhice e conseguir chegar ao final da sua velhice saudável, né? Presta atenção. Porque o jovem morrerá de 100 anos. Ora, falou que no milênio não vai morrer, mas o jovem, ele não vai morrer de 18 anos, de 20 anos, não. Ele vai morrer de 100 anos. Você consegue entender que esta aplicação no natural, você não consegue conexão? Então, sempre entenda que o milênio que a palavra diz não está se referindo ao milênio calendário, mas é como o profeta diz na mensagem, inclusive o futuro lá, que a 7ª era representa o milênio. Então, Deus criou todas as coisas com 6 dias, e no 7º ele descansou, porque a contagem de Deus é somente até 7. No 7 ele encerra todas as coisas. Porque aí no 7º ele vem com seu plano perfeito, que é através da sua palavra. Porque pela palavra Deus criou os mundos. Pela palavra. Então ele diz assim, olha, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ora, então no milênio vai o pecador também. Então não dá para entender. Você consegue entender que nessa conjunção de teologia e a mensagem, não dá para seguir. Porque o milênio, ele tem que ser um milênio onde Deus realmente dá o descanso para nós, porque ele diz que não vai destruir essa terra. E se ele não destrói essa terra, o que de melhor ele pode dar para nós? A sua palavra. Porque aqui, pelo que nós acabamos de ler, o profeta de Deus está dizendo que Deus não vai aniquilar. Isso quer dizer, ele não vai destruir, mas ele vai fazer o quê? Ele vai mudar o governo, ele vai mudar o sistema. Então, se ele sai com o sistema religioso, ele entra com a palavra profética. Esta é a única forma de governo correto. Porque quando Deus chamou a Israel para uma separação, Deus colocou Moisés para ser rei sobre Israel. Porque Moisés tinha a palavra de Deus. Então, aqui para nós irmos avançando, ele diz assim, olha. Então, ele diz, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão. Olha, se alguém edifica, isso quer dizer, edificar é construir. Então, no milênio, continua trabalhando, construindo casa, para quê? Para poder morar, porque você tem que passar 1000 anos, né? Então, você tem que ter onde morar. Vamos lá. Plantarão vinha e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do seu povo, do meu povo, serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ah, então, peraí. No milênio, além do camarada viver só 100 anos, também envelhece. Então, veja, é por isso... Por que eu estou falando dessa forma? Não é para ser sarcástico com a Escritura. Não, mas é com o entendimento que tentaram colocar em nós. Veja, a palavra, do jeito que ela está dizendo, é desta forma assim mesmo. Mas a questão é que foi tentado criar uma doutrina para nós acreditarmos que nós viveremos num calendário de 1000 anos sobre a Terra, mas com base em quê? Não é na base da palavra de Deus profética, é na base de um entendimento teológico. Por isso que eu tenho dito aos irmãos que essa teoria
de milênio, isso tudo aí, na verdade, não é um apontamento exclusivo que Deus quis que fosse dessa forma. Mas como o povo não foi entendendo, veja, que até mesmo um arrebatamento, assim, na nuvem, do jeito que os pentecostais veem, esse tipo de pensamento foi uma garota que ela teve esse tipo de visão e ela contou para o seu pastor tradicional. A partir daquele tempo, ele compartilhou esta visão com outros pastores e eles formaram uma linha teológica para defender a vinda de Cristo em nuvens. E não na nuvem, como nós temos ali os 7 anjos se manifestando. Porque Jesus não tem que vir de novo como ele veio na Palestina. Ele tem que vir para poder cumprir a sua palavra. Porque ele veio na forma de Melquisedeque e ele, então, aquele corpo foi desfeito. Depois ele veio naquele corpo chamado Jesus. E aquele corpo não foi identificado pelos discípulos, porque ele mudou de forma. E então Deus vem hoje em um corpo o qual as pessoas elas desconhecem, o qual as pessoas não têm se dado conta, mas este corpo é o corpo que ele prometeu vir para cumprir a segunda vinda como filho do homem. Amém? Então, isso tudo para nós realmente tem que surtir um efeito e um impacto diferente. Eu estou tentando lembrar, na verdade, qual é o nome do teólogo que ele veio e estabeleceu esta linha de raciocínio acerca justamente do milênio, né? Então, ele começou com esse pensamento e os teólogos, eles entenderam, falaram, olha, esta é a melhor explicação que nós encontramos. E isto foi difundido. Mas aí quando vem o profeta de Deus, em especial, nós vemos aqui na mensagem o futuro lar, então ele vem e estabelece que a igreja ela tem que entender que as 7 eras, elas então aplica-se a dias. 6 dias ele construiu todas as coisas e no 7º dia ele descansou. E aí veja só, que quando o profeta de Deus, agora eu lembrei, John Darby, qualquer um que quiser digitar ali no Google, o pastor teólogo John Darby, a doutrina em que ele difundiu entre o grupo, eles criaram então para popularizar, em especial nos Estados Unidos, neste grupo pré-milenialismo dispensacionalista, entre 1800, imagina. E aí isso vem, é claro que vai difundindo, cada crente com a sua experiência, vem repetindo a experiência do outro, automaticamente chega no mundo todo. Agora, como também nós precisamos entender que com esta mensagem, a qual nós cremos hoje e pregamos, esta mensagem ninguém consegue tirar de nós. Porque se Satanás ele tem a sua forma de tentar manter a semente do joio, Deus também tem condição de manter a semente real. Porque a mesma semente que foi plantada com Abraão e ele se manteve só, puro e íntegro, Deus também tem as mesmas condições de fazer conosco. Então, aqui na mensagem, até não é muito comum nós olharmos, né, para essas mensagens
nas eras, mas eu queria só chamar a atenção só para esse detalhe aqui, olha só. Porque o profeta está dizendo assim, olha, como o livro não tem parágrafo, mas está na parte onde que fala sobre a era. E ele diz assim, olha, não houve um par. Adão havia sido feito à semelhança de Deus, ele era o filho de Deus, como um Deus tornou um subproduto do homem para permitir a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um produto original de Deus. Ela foi formada do homem, enquanto Deus fez com que ela fosse tirada do homem. Ela foi completamente diferente das demais fêmeas que ele havia criado. Ela tinha a capacidade de ser enganada, nenhuma outra fêmea na criação pôde ser imoral, porém a fêmea pôde ser tomada em quase todo o tempo. E esta fraqueza nela permitiu que Satanás a enganasse por meio da serpente e trouxe à mulher uma posição muito extraordinária diante de Deus e sua palavra. Por um lado, ela é o tipo de toda coisa vulgar, imunda, aborrecível, e por outro lado, ela é o tipo de toda coisa limpa, formosa e santa, como o receptáculo do Espírito e as bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada a meretriz, que está embriagada com o vinho de suas fornicações, e por outro lado, ela é chamada a noiva de Cristo. Então, como é que pode, por um lado, ela ser algo aborrecível e por outro lado ser amável? É aí que nós vamos entender, porque o sétimo anjo, ele não está lá no Apocalipse 18, dizendo, sai dela, povo meu! Olha, então veja, por isso que todos nós estávamos também na Babilônia. Por isso que nós vamos ver que o nosso entendimento ele tem que ser mudado, porque nós também estávamos na condição de Babilônia. Imoral, desprezível, mas o sétimo anjo veio com a sua mensagem e disse, sai dela, povo meu, porque a Babilônia caiu. Então, olha como que nós estamos, porque nós éramos para ser aborrecível, mas quando veio a mensagem do sétimo anjo, o anjo então nos deu a condição para poder entrar na cidade, a Nova Jerusalém. Agora, o que é a Nova Jerusalém? Não é uma cidade plena, mas é uma cidade espiritual. Porque esta cidade é justamente a Nova Jerusalém que desce com a revelação profética. Porque esta cidade, ela desce e entra no profeta. E aí esta cidade é a palavra, porque pela palavra Deus criou os mundos. Então, no entendimento humano, o entendimento ele quer o quê? Ele quer uma civilização como ele conhece. Mas o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, eu e você estávamos então na Babilônia. Mas aí vem o sétimo anjo e diz, sai dela, povo meu. Ora, então espera aí, se ele chama nós de povo seu, olha o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 21. E ele será o meu povo, porque não era. Mas aí ele está dizendo que nós seríamos o seu povo. Pelo fato de quê? Pelo fato de esta Nova Jerusalém descer e o tabernáculo de Deus estando com os homens, Deus habitando nele, e ele diz, e eles serão o meu povo. Porque antes nós éramos Babilônia. Por que nós éramos Babilônia? Por causa da confusão que colocaram na nossa mente. Aí Deus vai limpando nós desta confusão babilônica, tirando nós. Olha, como é que o camarada vai viver no milênio e só vive 100 anos? Aqui também, já que condena, né? Nós estamos nessa civilização, então aqui já tem pessoas que vivem 100 anos. Então qual é a diferença acerca do milênio? Sendo que ainda assim vai ser crianças. Vai morrer crianças, vai morrer velho. Então tudo isso vai estar da mesma forma. Mas é porque o plano não é natural. O plano é espiritual.
Então, nós estamos observando que a confusão chamada Babilônia tem tomado também os ensinos dos assim chamado tabernáculo, porque Babilônia, ou a grande Babilônia, é um acumulado, um amontoado de sistema religioso, seja ele tabernáculo, seja ele batista, assembleia, católica, candomblé, muçulmano, judeu, hindu, seja o que for, isso tudo é sistema da grande Babilônia, levando as pessoas a uma confusão total. Mas há um anjo que tem gritado: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que você não seja condenado com as suas obras. Amém? Então veja, quando nós vemos Apocalipse, ele dizendo: e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, o nosso Deus não é pelo fato que nós estamos olhando ele com aquelas características dos judeus ou como aqueles que são dos romanos. Não, não, não. Deus é a sua palavra. E Deus não tem falhado conosco porque ele ainda permanece fiel à sua palavra. Então, muito bem. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, nós vamos seguir um pouquinho mais agora falando sobre esta Jerusalém, porque agora nós já entendemos e vimos que esta Jerusalém, ela tem sido colocada diante de nós, porque nós saímos da Babilônia. Porque a Babilônia, é claro, quem já foi no Vaticano? Eu nunca fui nem em Portugal. Os primos... E quanto mais, o Mombrana foi no Vaticano, ele esteve lá. Agora, nós nunca fomos. Então, como é que nós vamos dizer que é somente os que estão lá? Não é os que estão lá de forma geográfica, mas é aqueles que estão presos no sistema. O sistema religioso é babilônico. Então, são aves. São aves. Então, olha que coisa impressionante. O que seria uma galinha se ela voasse? Né? Qual o benefício de uma ave, né, como a galinha para voar? Agora, para nós, qual seria o benefício de ter uma águia no terreiro? Nenhum. Então, se realmente nós entendemos o propósito, agora, qual seria o sentido da águia se ela não fosse tão ousada? Seria apenas uma galinha gigante. Veja, seria apenas uma galinha gigante. Então, nós temos que entender que quando o profeta compara o religiosismo às galinhas, é porque são aquelas aves de Apocalipse. As galinhas, elas estão apenas no terreiro denominacional, mas a águia, ela tem subido na força do Espírito Santo para poder ousar da liberdade que ela tem ganho através do Espírito profético. Elas não se detêm, porque onde estiver a palavra, aí se ajuntarão as águias. Amém? Muito bem. Então nós vamos encerrar hoje por aqui. E deixa eu ver aí se os irmãos conseguiram enviar alguma mensagem, porque como não estava sendo possível, né? Mas eu espero que tenha dado certo, né? Vamos ver aqui. O irmão Caio César, lá de São Paulo, está dizendo boa noite a todos. Um abraço, irmão Caio. Deus seja contigo. A irmã Rosa, lá de Sorocaba. Deus os abençoe, Jô, irmãos. Ótima noite para todos. Amém, irmã Rosa. Deus abençoe a senhora. A irmã Lucilei, lá em Sorocaba também. Ela envia aqui um Deus te abençoe. Deus abençoe a São Paulo. Amém. O irmão João Soares. Boa noite, pastor Joesley. Estou conectado com a minha esposa Selma, irmão Luiz e família. Deus abençoe a todos, irmãos. Shalom. Amém. Deus abençoe vocês aí em Vera Cruz, Porto Seguro. Deus seja com vocês, viu?
O pastor Zé Alberto também está conectado lá em Várzea. Deus abençoe os irmãos que estão conectados e todos os irmãos aí em Itatiba. Deus provê os cultos voltarem a este local. Toda a glória seja dada a ele. Deus abençoe o pastor Joésio. Amém. Deus abençoe o pastor Zé Alberto. Então, Deus sempre tem o controle, né? Deus sempre sabe todas as coisas. Nós temos a nossa mente limitada, mas Deus, por ser eterno, nos leva dentro dos seus planos, né? Muito bem, são só esses, né, que temos hoje aí, e que Deus abençoe os irmãos que estão conectados conosco, mesmo que você não tenha enviado aí também a sua mensagem, que Deus ajude e abençoe cada um de vocês. Vamos orar para nós encerrarmos. Amantíssimo Deus e Pai, estamos agradecidos ao Senhor pelo teu chamamento, por nós estarmos sendo despertados pela maior mensagem de todos os tempos, onde nós alcançamos uma visão muito superior. Através da tua palavra profética, os nossos olhos têm sido abertos, as vendas denominacionais têm sido tiradas, e o Senhor agora sim pode nos falar e nos demonstrar os teus segredos, onde para o Senhor, ó Deus, não há mais grego, não há mais judeu. O Senhor tem quebrado essas barreiras, porque, ó Deus, o homem tem criado, sim, seleções, tem feito, ó Deus eterno, as suas avaliações, mas o Senhor tem olhado somente para a sua palavra. Ó Deus, enquanto o homem está fazendo a acepção, ó Deus, por tudo aquilo que ele pode reunir em sua mentalidade de qualidade, mas o Senhor, ó Deus, não está olhando para essas virtudes humanas, o Senhor está olhando para a sua própria palavra. Que tu continue, ó Deus, nos ajudando, nos mostrando, ó Pai, que o Senhor sim nos tirou de uma confusão religiosa. O Senhor nos chamou, ó Deus, e nos elevou a este lugar mais alto, saindo, ó Deus, de um sistema babilônico e nos colocando assentados em lugares celestiais. Querido Deus e Pai, eu oro agradecido ao Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, as suas bênçãos sobre cada irmão que tem estado conosco. Ó Deus, assistindo através desta live ou depois através do vídeo. Meu Deus, continue os ajudando e os fortalecendo dentro desse propósito santo e agradável. Ó Deus eterno, eu estou agradecido ao Senhor por saber que os nossos olhos têm sido abertos e nós estamos vendo muito mais além daquilo que nós imaginávamos, ó Pai. E como Paulo mesmo disse, as coisas que o Senhor reservou para nós não havia subido ao coração, não havia ainda ouvido, não havia ainda visto, e o Senhor separou para nós. Queremos te dar graças por isto, Pai, porque sabemos que não depende somente de nós, mas daquilo que o Senhor pré-ordenou e predestinou para nós. Conceda-nos, ó Deus, uma boa noite e ajude-nos, ó Deus eterno, a sempre nos manter conectados com o Teu Espírito Santo. Em Teu nome glorioso, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém, Deus vivo. Graças ao nosso Deus. Muito bem, que Deus continue abençoando a cada irmão. E amanhã teremos culto aqui em Itatiba, se o Senhor assim nos permitir. E contamos, então, com a presença daqueles que, porventura, estão conectados e estão por perto e desejam estar conosco. Que Deus conceda essa oportunidade de nós estarmos juntos, né? E breve estaremos também, já definitivo, neste lugar, o Senhor nos permitindo, então contamos com as vossas orações para que Deus nos dê realmente condições, capacidade, determinação para fazermos tudo aquilo que realmente o agrada, né? E lá em Veracruz também, se Deus permitir, neste mês de dezembro, estaremos iniciando ali a empreitada, a construção de um pequeno tabernáculo. Então, contamos com as vossas orações para que tudo realmente saia na mais perfeita ordem. Amém? Que Deus abençoe a todos
e esperamos então que na terça-feira o Senhor nos conceda a oportunidade para estarmos juntos e esperamos ter um bom tempo na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até lá, se o Senhor nos permitir. Lembrando também, claro, do culto em Jundiaí, no domingo, não sei, esse aqui já vai ser o primeiro domingo, né? Então, no domingo será apenas a transmissão às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe a todos e até lá, se o Senhor nos permitir. Shalom.